E hoje, quarta-feira, é dia da participação do Edgar Miguel. Acontece que o Edgar sempre participava com a gente no período entre 4h20 e 4h30, agora por conta aí de compromissos profissionais do Edgar, houve a necessidade de mudança dentro dessa grade horária e o Edgar já está com a gente aqui pelo Zoom. Seja bem-vindo, viu, Edgar? Uma boa tarde para você. Oi, Rosana, me ouve? Sim, tá ótimo, tá ótimo. Ah, que ótimo. Olha, eu queria agradecer muito essa flexibilidade de vocês que me permitiu estar aqui, que é um momento de muita alegria, muito prazer para mim. Pra gente também, viu? Fiz de tudo pra ajeitar a grade. Depois a gente conversa, tá bom, Edgar? Tá bom. Sobre até um outro dia, se for viável também. Mas enfim, a Aham. gente vai trocando uma ideia sobre isso. Mas para Estou a à gente não disposição. perder a participação do Edgar, que é sempre muito legal, muito importante, né? A gente traz assuntos assim para o nosso corpo, para nossa alma, para nossa mente. E aí a gente fez essa mudança nesta primeira semana. Eu já vou passar para o Éden, porque o Éden sempre é aquele que faz uma provocação, né? Traz a provocação para o Edgar. Fica à vontade, Éden. A provocação é o seguinte: a provocação a frase é atribuída a uma escritora chamada Ayn Rand. Ayn Rand, mas muita gente diz que não é uma frase dela e pode ser uma frase de desconhecido. Vamos trazer como se fosse dela. A frase é a seguinte, minha provocação: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Éden. Puxa, que bom poder estar aqui de novo ouvindo essas provocações fantásticas, né? Você sabe escolher muito bem, viu? Essa escritora tem suas polêmicas, né? Ela é bastante crítica em relação a muita coisa, ela é fascinante. E eu, puxa, sou obrigado a concordar plenamente com ela, né? Nós podemos ter as nossas ilusões. Nós temos o direito até de nos iludirmos com o que quisermos. Não tem problema nenhum, né? Mas realmente fica muito difícil a gente ignorar as consequências disso, né? Fica muito difícil. É muito interessante. Parece que é realmente uma realidade o fato de que tudo tem consequências. Parece que é uma realidade isso, né? E esse tudo é tão amplo que até ignorar isso traz suas consequências. É fascinante essa vida, né? E eu acho, sabe, que a vida é pródiga em nos trazer de volta à realidade. Não sei o que você acha, Éden. Ela é pródiga, né? E eu acho que Sim. uma das maneiras é exatamente com as consequências, né? Eu penso, Edgar, que a Ô, realidade Éden, sempre. só Oi. para dar um toque, a gente já está voltando para o rádio também. Para quem está sintonizando a gente agora, estamos aí conversando com o Edgar Miguel. Mudou de horário, tá bom, gente? E agora o Edgar Miguel tá trazendo as informações aí da provocação do Éden. Pode continuar, Éden. Pois o que eu entendo, Edgar, que a gente não pode ignorar a realidade mesmo, e que a realidade se impõe sempre. E isso mostra que muitas vezes a gente acaba sendo mais infantil do que a gente deveria ter. Ah, mas eu não pensei nisso, fiz de maneira impensada, fiz pelo impulso. Às vezes, se guiar pelas emoções, viver uma vida apenas de emoções, faz com que você tenha muitas decepções, porque a realidade vai se impor. Não é esse o caminho, Edgar? A realidade vai se impor. Isso não tem. Não tem, não tem. Entendeu? Não sabemos quando, né? Porque nós podemos nos fazer de cegos, né? Existe até, é bíblico isso, né? Eu vim para aqueles que querem ver. Porque nós podemos não querer enxergar. Muitos de nós, Éden e Rosana, e todos, não suportamos determinadas realidades, sabe?
vivemos determinadas situações que nos são insuportáveis e chegamos ao ponto de nos desequilibrarmos profundamente. E aí já não é já não é uma coisa onde eu quero me iludir, mas eu não suporto, não consigo digerir o que está acontecendo. Muitas vezes por não termos nos preparados para circunstâncias, muitas vezes naturais até da vida. Mas, de fato, a realidade se impõe. E as consequências delas, como bem disse a frase, não impede que a gente a ignore permanentemente. Em algum momento, a conta chega, como diz. E olha, assim, muitos acham que a gente combina essas frases, né? Essas provocações. A prova que a gente não combina mesmo. E é fascinante, apesar de nós não combinarmos, a sintonia. Hoje, a frase que eu postei nas redes sociais diz o seguinte: a vida é um caminho repleto de desilusões. Uma ilusão, depois da outra, nos vão sendo tiradas até podermos suportar a verdade. Como tem a ver? Verdade, Como tem tem a a ver ver. mesmo. Até porque a realidade nua e crua muitas vezes nos machuca ou decepciona, né, Edgar? Rosana, decepciona, mas eu acho que a responsabilidade da decepção é de nós todos que temos a ousadia de ter expectativas. Sim, E expectativas, muitas vezes, muito imaturas, muito infantis. Assim, se você analisar minimamente a situação, você sabe que não vai acontecer tal coisa. Mas eu crio expectativa, e aí depois me frustro, né? Então, tem um pouco disso também. Eu gosto de pensar que a realidade não deve ser adjetivada. Eu não devo dizer que a realidade é boa ou é ruim. Porque quando eu estou dizendo isso, na verdade eu estou dizendo, eu gosto da realidade, ela me convém ou ela não me convém. Para mim, a realidade ela é neutra. Quem escolhe se ela é boa ou não é cada um de nós. E esses nossos interesses mudam todos os dias. Então, a realidade, coitada, ela é como é. Ela é como deve ser. É assim que penso. a realidade é cada dia um flash, né, Eden? A verdade Pois é é, essa. pois é, Rosana. Eu só queria trazer uma coisa para o Edgar também, só para a gente encerrar, que é o seguinte: é, nós trabalhamos muito com política aqui na rádio. E a Uhum. política e o político, ele tem como talento tentar trazer uma ilusão ou uma realidade que não existe. Ou Sim, tentar camuflar a realidade, principalmente quando a realidade não lhe é benéfica. E aí, Conveniente, né? verdade. Tentar mostrar a realidade do adversário, mas esconder a sua própria realidade. E por isso, muitas vezes, as pessoas se decepcionam com a política e quando a situação se põe à frente. E aquele sim. político que prometeu o mundo e o fundo não conseguiu entregar nada, só a ilusão. Não é bem por aí, Edgar? É exatamente isso. E como diz a frase, as consequências do político fazer isso vão acontecer. Não tem jeito. Agora, não posso deixar de novamente dizer que quem acredita em quem quer que seja, acredita porque quer. Porque todos nós temos a responsabilidade de sermos críticos em relação a tudo que a gente ouve e vê, né? Ninguém é obrigado a comer o que não quer. E a informação ou a realidade que o outro nos dá também precisa ser analisada da mesma forma que um alimento. Ela também precisa ser digerida. Então, eu divido também tem uma parte dessa responsabilidade que é do público, que somos de todos nós, né? Acreditou porque quis. É outra ilusão, muitas vezes, Éden. É verdade. Corretíssimo, concordo, Edgar. A gente Que acredita bom. naquilo, né? A gente acredita naquilo, de repente a responsabilidade é até nossa, de acreditarmos naquilo que não deve ser, né? Acreditado ou Isso. ter crédito.
Edgar, muito obrigada, viu, pela sua participação. Uma ótima semana aí para você. A gente volta a se falar na quarta-feira. Um beijão. Um beijão, muito obrigado. Muita luz para todos. Amém, para você também. São 3 horas e 30 minutos.